Olá, sexto ano! É uma alegria estar com vocês para mais uma aula de língua portuguesa. Não estou aqui sozinha, eu tenho Brielle, ela maravilhosa aí para tornar a nossa aula muito mais acessível. Antes de me apresentar, porque vocês já me conhecem, não é? Eu apresentei Brielle, mas também aqueles que ainda não me conhecem, não é? De repente chegaram na aula para assistir hoje. Meu nome é Adriana Maria, que já está aqui nos slides, e este é o meu sinal. Então vamos para mais uma aula, não é? E eu tenho comigo aqui a maravilhosa Viviane Santos, que está aqui no chat para fazer essa interação maravilhosa e gostosa com vocês. Então se conecta aí, ela vai dar um alô antes, tá? Olá, sexto ano. Entrei aqui eu. Olá, tudo bem com vocês? Eu tô aqui conectada já, esperando os comentários que vocês vão façam durante a nossa aula, tá certo? A gente vai falar sobre um assunto muito legal, que eu tenho certeza que vocês gostam de consumir, que são as tirinhas de humor. Então, duas coisas muito interessantes, que é a tirinha, que é um recurso irônico, né? Serve muitas vezes para despertar a gente para uma problemática, e o humor, que é uma coisa que a gente sempre gosta de fazer, Sim, de assistir, de escutar, tá certo? Então, conversem comigo e aproveitem a aula. Então, pessoal, é isso. E para aqueles que ainda não se conectaram, vocês têm 3 opções de se conectar com esta aula. Pela TV, não é? Pela TV da sua casa, que a TV não é só sua, é de toda a família. Fala aí educadamente com alguém que está assistindo. De repente você ainda não se conectou pela TV e gostaria. Se está desligada, muito bom para você. Se alguém está assistindo outro programa, você precisa pedir licença, pedir por favor, não é ser educado o máximo. A educação, ela serve para todos os lugares, tá? E principalmente dentro de casa, que passamos maior parte do tempo. Às vezes, somos educados lá fora, na escola, não é? Na casa do coleguinha, da coleguinha, mas não somos tão educados dentro da nossa própria casa. Não somos tão gentis como deveríamos ser. E é dentro da nossa casa que devemos ser, porque são eles, não é? E elas que estão diariamente conosco. E isso é importante, não é? É momento de aprendizado. Então, pede, por favor, com licença, obrigado, agradeça, não é? Grata, grato, palavrinhas que devem estar sempre sendo usadas por cada um de nós. Isso é muito importante. Então, espero que essas palavras mágicas estejam aí permeando os lares de vocês. E vocês, alunos e alunas da nossa rede, sejam assim, gentis, o suficiente para serem notados em qualquer lugar, tá bom? Então fica aí a dica, o conselho não, né? A dica. E aí conselho, as pessoas dizem assim, se fosse bom não se daria, se vendia. Mas a dica vai de graça para vocês, ok? Então vocês podem se conectar pela TV, pelo celular, os QR Code aparece todos os dias. Aí a nossa equipe de produção estão aí ligadinhos e já joga aí na tela, tá? E também você pode, logo depois da nossa aula ou à noite, em outros dias da semana, você pode acessar essa aula e rever conteúdos de qualquer disciplina lá no YouTube, o nosso canal do Educa Recife. Faz isso, aproveita o máximo, não é? O tanto que você quiser, porque todas as aulas foram preparadas para vocês. Então, na nossa aula, que tem como tema tirinha de humor, toda aula tem um objetivo, não é? Estamos aqui, eu e a professora Vivi, para alcançar esse objetivo no dia de hoje. Que é, não é? O objetivo da nossa aula de hoje é ler e analisar a tirinha de humor, a fim de inferir sentido a partir da linguagem utilizada pelos autores. Desenvolver as habilidades de leitura e interpretação de texto não verbal. Então, esse é o nosso objetivo de hoje.
Então, nesta aula, estudaremos a leitura com tirinhas de humor, é uma aula sobre leitura, tá? Leitura e análise linguística, não é? Isso é muito importante. Então, a leitura com tirinhas de humor, a fim de analisar outras situações em que a língua portuguesa é utilizada de modos diferentes. E aí entra aqueles elementos multimodais. E aí vocês podem falar assim, o que é isso, professora? É aqueles elementos que estão além da letra, né? Além da escrita. Então, elementos que nos ajudam, que deixam a nossa aula mais divertida, mais interessante. E hoje, esse elemento é a tirinha. Então, assim, você poderá aprender um pouco mais sobre os aspectos relacionados aos contextos de uso da língua, analisando e inferindo efeitos de sentido decorrente da escolha de vocabulário e de outros recursos linguísticos. E aí vocês vão observando durante cada tirinha qual é os elementos que são usados, se eles são, não é, se a linguagem há uma variação linguística, se há gíria, se não há, não é? Se há ironia nessa tirinha, sempre existe, para causar humor. E aí é interessante perceber esses elementos. Então, eu vou estar aqui, eu e Vivi, facilitando. Vivi é Viviane Santos, tá? Mas é Vivi porque a intimidade, não é? Quando nós estamos nos relacionando bem, então podemos falar assim. Então, nós estaremos aqui facilitando, como já falei para vocês, esse conhecimento sobre esses elementos que estão inseridos na tirinha, que talvez vocês leiam as tirinhas e não percebam. E hoje vamos deixar isso mais claro para vocês, tá bom? Então, o que são tirinhas? Talvez vocês estejam assim, e o que é tirinha, professora? Tirinha não é história em quadrinhos? Não é? É um fragmento, né, da história em quadrinhos. E aí, é um fragmento da história em quadrinhos. Tirinha é uma pequena sequência de ilustrações no formato de quadrinhos. Então, se vocês, na hora que viram essa pergunta, não é, veio a história em quadrinhos na mente imediatamente, vocês acertaram, tá bom? Então, vamos ler as tirinhas aqui que eu trouxe para vocês no dia de hoje. Tem uma aqui, não é, criada, tem um humor assim, tem umas repetições de palavras assim, né, com a linguagem, tipo assim. Vamos ler? Diz assim, tipo que eu conheci uma mina bonita, tipo muito. Parece não ter sentido, não é? Ela era tipo que gente fina. Aí fiquei interessada. Conversamos tipo umas horas, tipo que acabamos, tipo que namoramos. Vocês percebem o uso dessa palavra tipo o tempo todo? Não é? Parece que ele só sabe falar tipo assim. Tipo assim. Tipo assim. Ela Será é tipo que essa gíria, né, essa palavra está assim, o tempo todo permeando, né? Usada por uma personagem, uma atriz de alguma TV aí que é muito assistida por vocês? Então, essa criança namora? Não, sabe, quem namora é quem já tem assim, está na segunda fase da adolescência, chegando à juventude. Criança não namora, é tempo de estudar. Então, esse adolescente, já na segunda fase da adolescência, que namora, que, né, se apaixona, a criança, adolescente se apaixona, não vamos colocar isso aqui em questão, né? Namoro, amor surge, não sei o tempo de cada um, não vou entrar nessas questões com vocês. Vocês estão doidos para um debate aqui, não é? Mas eu não vou debater com vocês sobre isso. Só que esse adolescente, né, que fala aí, não é, tipo o tempo todo. Eu perguntei, professora, desculpe interromper, se eles falavam Sim. a palavra tipo aqui no chat. Massa. E eles disseram que sim, o tempo todinho. Pelo menos Tá 20 vendo? pessoas falaram que sim. Então, o tipo é como se fosse aquela palavra coisa, né, que a gente usa Sim. para tudo.
Pois tipo é. assim, eu vou, tipo assim, não gosto dessa comida, tipo assim. Então, é uma palavra que encaixa em quase todos os contextos. Ela é muito, muito modal, né? Sim. Tipo assim, é o seguinte, né? Teve uma época que era muito falado. É o seguinte, em tudo era o seguinte. E era. Agora é tipo assim. Então, o tempo todo estamos usando, não é? Alguma coisa que os outros repetem, não é? E se torna assim um boom, não é? Da palavra tipo. E aí vocês percebem que a sequência nessa tirinha, não é? A sequência, a organização da frase não está assim dentro dos padrões linguísticos. Não está muito dentro da norma padrão, né, professora? Não está. Tá, não. E aí o tipo repetiram várias Mas vezes. dá para entender o que ele Dá tá para querendo. entender o que ele quer dizer. Dá. Que no final, no último, ele diz o seguinte, conversamos, tipo umas horas, 2, 3 horas, tipo que acabamos que namorando. Chegou ao seu objetivo, que era conversar, conquistar a menina e namorando. E aí ele conseguiu seu objetivo. Na prática. Na linguagem escrita, não. Na linguagem tá meio Tá farrapeiro, né? esquisito. Farrapeiro. Farrapou aí. O que é que vocês acham? Comentem aí. O que é que vocês acharam dessa organização aí, dessas frases, não é? Do pensamento e também da expressão desse personagem, dessa tirinha, tá bom? Então, qual o humor dessa tirinha que acabamos de ler? Qual foi o humor dela? Já que não tinha essa organização, né, das palavras, né, as regras de concordância, né, toda a parte de sintaxe ali não estava tão legal. Então, e aí? Qual é a função, né? Qual o humor dessa tirinha? Qual é o elemento que traz esse Qual é o caráter elemento que humorístico, traz? E aí? O que é que vocês acham? Né? Perguntei aqui, se eles disserem, eu falo para você. Certo. Então, percebemos que foi o tempo todo, né? As palavras, joguei aí para vocês, porque o tempo da gente aqui voa. Joguei para vocês que foi a palavra tipo muito falado, a palavra mina, não é? Que é aquela boizinha, não sei como vocês falam, mas é isso mesmo, né? A boizinha, a mina. Mina é mais assim uma propriedade dessa palavra lá no Rio de Janeiro, não é? É, no sul. No sul, sudeste. Aqui é a boizinha mesmo, né? A boizinha deu, né? Jogou um caô, né? Deu uma desculpa, variação linguística do Nordeste, conhecida por todos nós. E aí, deu uma desculpa, estava cheia de caô. E aí, tipo e mina são né? São próprias da norma padrão da língua. Pessoal, o que é que vocês acham? Fazem parte da nossa língua padrão ou não? A palavra tipo existe, né? Assim, por exemplo, um tipo de comida, um tipo de objeto, é uma coisa, né? Mas Sim. não nesse contexto que ela está sendo usada na tirinha, né? Ela está sendo usada de forma exacerbada, ou seja, muito repetitiva. Para dar ênfase na dificuldade que essa personagem tinha de articular, justamente de enumerar as qualidades da outra pessoa, de dizer como ele estava interessado nela, né? Embora as palavras existam, né? Sim, sim. Então, tipo existe no nosso vocabulário, na nossa língua padrão. Mina, né? Nós percebemos assim que quando falamos, pronunciamos mina, vem menina na mente, não é? É menina, né? Menina, não é? Ela deriva da palavra menina, não é? Então, não é uma palavra assim não é escrito, é menina a palavra na nossa língua padrão, mas é como se fosse um diminutivo, não é? E fica dentro da parte de variação linguística da nossa linguagem coloquial. Isso, tanto é que a gente usa mino. Sim. Também para menino. Menino, né? É um diminutivo. Então, foram respondidas aí. Se vocês não responderam, não estão aí atentos, vocês podem... Responderam. O Sabino respondeu que é da não padrão, o uso do tipo Massa, isso aí. Perfeito, Sabino. Por que elas funcionam nesse contexto da tirinha? E aí? Por que elas funcionaram quando foram colocadas
até, não é, de forma exacerbada, não tinha só uma palavra tipo, tinha várias, não é? Por que elas funcionaram? E aí? Eu acho que é porque o humor está justamente implícito nessa ideia de que ele não sabia como dizer, e aí ele se embanana, né? Se enrola Pois é. na hora de explicar como é que ele se sentia por ela. É desse jeito. Então, essas palavras, não é, causam humor na tirinha, não é? Justamente como a professora Viviane falou, né? Porque ele se embanana falando dessa menina, que pode ser também, essa é uma informação implícita que eu vou trazer aqui. De repente ele está assim tímido, falando sobre esse momento, né, de conquista, e aí ele não tem palavras, e aí só vem tipo, né? De repente seja isso. Vamos analisar as tirinhas a seguir, pessoal. Eu trouxe algumas tirinhas e bem interessante. E aí nós vamos analisar, eu e a professora Vivi aqui, cada uma dessas tirinhas. Sim. Então, a primeira é essa aí, né? Guerra Infinita. É o nome de um filme, né? É verdade, é uma referência, Pois né? é, uma referência, esse título aí primeiro. Vamos ver aqui o discurso, não é? O pensamento, a conversa aqui entre os personagens, que são dois aqui, não é? Um macaco e um tucano. Até que fim vamos curtir um filme, né? Sim, vamos esquecer os problemas da vida real. E aí aparece lá na tela, né? Baseados em fatos reais. E aí eles, quando veem isso, eles não ficam tão satisfeitos. O que é que vocês acham? É muito interessante, né, professora? Porque é um recurso de ironia, né? Sim, Porque quando a gente sim. assiste um filme, a gente realmente, e quando é de super-herói assim, a gente está saindo da nossa realidade e comprando a ideia do é. filme, né? De que aquilo tudo existe e tal. E aí, quando a gente coloca as personagens como sendo o javali, a pomba, o caracol, deixa eu ver qual outro, Sim. a abelha africana, que são animais que vivem juntos na floresta, na mata, a gente tem a transposição da ideia. Esse conflito que existe entre os animais, ele não é ficcional, né? Ele realmente existe na natureza. E aí é por isso que o filme é baseado em fatos reais, em fatos, tá? Porque fatos reais é um pleonasmo, né? Todo Sim, fato sim, é real. sim. Então, é por isso que o filme deles, dos animais, é baseado em fato. Porque enquanto o nosso, a gente assiste para realmente acreditar que existem seres superpoderosos, que existe magia, que existe super força, ou Superman, ou seja lá qual fosse o outro super-herói, no mundo animal a gente tem conflitos que realmente acontecem, né, entre os animais. E aí ele lota a sala de cinema cheio dos animais da floresta também, que estão lá vibrando e reconhecendo a sua realidade no filme. Sim, professora Vivi, é verdade. Só que quando olhamos essa tirinha, será que vem outras informações? Será que no dia a dia, baseado em fatos reais, com a invasão do homem no espaço, no meio ambiente, será que as abelhas têm também, né, invadido os espaços dos seres humanos? Sim. Saído da floresta? E aí, vocês acham, tem algumas evidências disso? Algum animal silvestre tem invadido as áreas urbanas? Cabe pensar nisso, não é? Então vejam que na nossa aula de língua portuguesa, analisando uma tirinha, podemos abordar essa interdisciplinaridade. Por quê? Porque existem esses acontecimentos. Então, realmente, eles saem da vida real e vão assistir um filme. E é interessante que dentro desse filme eles também podem estar percebendo, não é? O filme é baseado em fatos reais e eles começam a fazer várias reflexões e aí se assustam, não é? Ou ficam empolgados. Mas nesse caso aqui eu acho que eles ficaram frustrados. É. Eu acho que sim. Eu tô achando aquela raposinha ali tão alegre de assistir o filme, ali atrás do tucano. Pois que ela tá meio celebrando o filme. Acho massa. Que ela E eu acho que sim. Alguns, não é? Mas os dois ficaram bem preocupados. Eles ficaram preocupados. Aqui eu acho que a expressão deles é de preocupação. Também acho. Mas os demais estão felizes. Estão interessadíssimos. Interessadíssimos no que está passando, não é?
nesse filme. Vamos seguindo. Além de tudo isso, professora, é bom lembrar que o que tem de informação implícita também é a referência ao filme. Pois Há é. um filme que existe com o mesmo título, né? Então, assim, a gente automaticamente faz essa referência, essa analogia. Sim. Os Vingadores, e aí não vou estar aqui dando, né? O spoiler. Os spoiler para vocês, mas aí vocês já estão tudo ligadinhos. E aí temos outra tirinha, não é? Polêmica, reflexiva. E aí nós vemos aí também outra interdisciplinaridade, que é a tirinha de bugio. E ele está ali andando pelo zoológico, e aí, não é, um pouco pensativo, ou invocado, não é? Com a sua vida no zoológico. Eu acho que é a natureza, professora. Porque A natureza está aberto, tá né, Vivi? aberto. Tem ali uns pássaros voando, não tem nenhuma cerca, então ele está na natureza, ele está na floresta livre, que bom, não é? Porque os animais silvestres têm que estar livres mesmo. E aí ele está aqui caminhando no seu espaço, na natureza, e encontra, o que é que ele encontra? Um monte de lixo. Um monte de lixo. E aí ele expressa, tem aqui um balãozinho, uma linguagem verbal. É por isso que a gente joga cocô em vocês no zoológico. Interessante, não é? Porque ele diz que quando, né, estando lá no zoológico, eles jogam cocô quando alguém vai lá vê-lo. Por quê? Por que será? Porque é uma forma de dar um feedback, né? De se vingar, talvez. Se vingar. Porque enquanto a natureza está sendo poluída pelo homem, né? Ele está andando de boa na natureza, Sim. na floresta dele, e aí ele encontra um monte de lixo. Esse lixo não foi deixado pelos outros animais. Sim. Que a gente percebe ali que tem pneu, tem garrafa, tem latinha de refrigerante. Então, a gente sabe que esse lixo não é um lixo animal. Sim. Não é um lixo orgânico, né? Então, ele entende que a partir do momento em que os seres humanos interferem na natureza dele, ele automaticamente tem direito de se vingar. E qual é a vingança dele? Tacar cocô nas pessoas enquanto ele está lá no zoológico. E aí, andando pelo zoológico, alguém pode dizer assim, que tanto cocô é esse? Mas o que é pior, minha gente? Folhas, cocô de animal, dos animais, não é? É um lixo natural, dali daquele espaço. Mas o lixo, pneu, garrafas, né? Você lancha, você quer jogar algo fora de plástico, de ferro, não é? Você vai e joga em qualquer lugar, é assim? Não, né, minha gente? Então, fica aí a reflexão, né? Até os animais estão revoltados. Com certeza. Com certeza. Com o ser humano mal educado. Né? Com a falta de educação do ser humano. Mas dá tempo de mudar, professora. Ainda é tempo de mudar. Então, vem mais uma tirinha aí pra gente, não é? Obra de arte. E aí, o Tuca pergunta aqui, não é? O que você está fazendo, Caco? Uma escultura. Já tem nome para ela? E aí, Caco responde. Acesso e liberdade. O trocadilho não é bom, ele diz. Mas aí, quando ele olha, não é? É interessante trazer para vocês essa reflexão. Uma escultura ao longo de cada espaço, cada rua na cidade, uma praça, todo mundo percebe, não é? Uma escultura. E aí Caco está fazendo algo ali, não é? Trabalhando como um pedreiro, que é uma profissão muito importante, não é? Ele está ali esculpindo uma obra de arte que deveria estar espalhada. E elas deveriam estarem espalhadas por toda a cidade, que não é? Vocês conseguem aí perceber a obra de arte que Caco está fazendo? Lá no último quadrinho, quando Tuca percebe, não é? Ele diz assim, mas o resultado tem ali um cadeirante, não é? Usando a escultura que Caco fez. Então, isso é muito importante. Então, realmente, uma rampa é uma obra de arte e deveria estar espalhada, é uma escultura que deveria estar espalhada também, não sou contra as outras, tá? Acho massa e deve ter história, é cultura, não é? É conhecimento, mas as rampas também devem estar espalhadas por toda a nossa cidade. Tem duas coisas que eu acho interessante nessa tirinha. É uma tirinha muito inteligente, né? Porque ele faz associação entre
Primeiro, quando ele fala acesse liberdade, ou seja, de como a rampa ela traz liberdade para a pessoa portadora de deficiência física, porque ela vai sozinha, ela consegue transitar pela cidade com muito mais facilidade, né? Porque a cidade está sendo adaptada para ela, consegue. Permite a locomoção dela com mais facilidade, então é um trocadilho que funciona muito para dar essa ideia de como a acessibilidade traz liberdade para o cadeirante. E a outra coisa que eu gosto é do título, obra de arte, porque a obra é automaticamente a obra que o pedreiro faz, mas é automaticamente, quando a gente acrescenta o arte, ganha um juízo de valor. Obra de arte, ou seja, aquilo que é valoroso para a sociedade. Então, são dois jogos de palavras muito interessantes que eu acho nessa tirinha, muito inteligente. Massa. Então, vamos seguindo. Quais informações implícitas necessárias para compreender essa tirinha? Ficou claro aí, né, com as nossas explicações, já antecipando tudo isso. E aí, vamos para a próxima, que tem aí, não é? Resposta rápida. E aí tem a ver, né? Tudo a ver. Aí o título. Puxa, esse labirinto está errado. Você sabe a resposta, Tuca? Isso não é um labirinto, seu maluco. É um QR Code. Aponta o seu celular para o desenho. Isso não é um labirinto, seu maluco. É um QR Code. Uia, você sabia a resposta mesmo. Então, uma informação aí, né? Que através do QR Code você tem resposta imediata. Passando a outra aí, não é? Sonecaco, não é? Não tem assim, Caco está esperando a sombra chegar e 8 horas não tem sombra para ele dormir. Meio-dia também não. Quando chega às 16 horas, a sombra invade ali a sua cama e realmente ele pode tirar a sua soneca. Então, sonolento, não é? Nós temos aqui quando o menino está querendo dormir, ele diz, puxa, estou sem sono. Ele fica perguntando, pai, traz outra coberta para mim esquentar. Filho, o cobertor não te esquenta, ele não produz calor apenas. Mantém a temperatura do seu corpo como se fosse uma estufa. Ele diz, física, me dá um soninho. E aí o pai dá toda aquela explicação de física, e ele não está falando de física, então ele pede para a física um soninho. Analise melhor essas nossas últimas, não é, tirinhas, o nosso tempo já está acabando, e aí deixo para vocês aí, não é, quais são os elementos verbais que não tem tempo para a gente ver, mas é a palavra trazer, não é, manter. E tem mais uma, nós não dá tempo, podemos falar disso na próxima, tá? Fica uma atividade para vocês aí, que é analisar outras tirinhas. Falamos aqui sobre os elementos e espero que vocês tenham aprendido com essas que conseguimos trabalhar no dia de hoje, tá bom? Então, construam tirinhas de humor e aproveite. Vivi, se despede aí. Gente, foi uma alegria fazer o chat de vocês. Foi, espero que vocês tenham entendido. A gente continua na próxima aula. Cheiro. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Beijão. Até mais.